A divisão do reino. 1 Reis, capítulo 12. Então, em continuação, o livro de 1 Reis, agora o capítulo 12 especificamente, destaca a respeito da sucessão do reino, ou do reinado, de Salomão, após a sua morte. Observamos que Salomão começou muito bem, diante da presença, buscando a direção e discernimento, como reinar e julgar a causa do povo de Deus. Porém, o seu término foi de idolatria e perverteu seu coração a outros deuses. E com isso, observamos então no capítulo seguinte, no capítulo 12, que o seu filho traz essa continuação, ou seja, ele traz consigo o jugo do que o seu pai havia deixado para o povo, de modo diferente de Davi, que havia reinado de forma que agradasse ao Senhor. Observamos que Salomão, por mais que fosse um homem sábio, ele se apoiou ao seu próprio conhecimento, à sua própria sabedoria, e com isso o fez se perder na caminhada. E então se destaca no verso 4, que diz: Teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tua dura servidão de teu pai e o peso do jugo que nos impôs, e nos te serviremos. Observamos que Roboão, filho de Salomão, inicia o reinado após seu pai. O povo pede então que o seu fardo fosse aliviado, que fosse retirado deles o jugo que Salomão havia deixado, com a condição de serem leais. Roboão então pede 3 dias para que ele pudesse pensar na situação, e com isso ele vai aos conselheiros, primeiramente aos anciões, conselheiros que eram conselheiros de seu pai, e posteriormente ele vai aos seus amigos. E observamos que, além de ouvir o conhecimento e a experiência, ele escuta então aqueles que são imaturos, que não tinham conhecimento e nem tinham sabedoria para instruir-lhe corretamente. Se negando então o conselheiro dos anciões, ouve seus amigos, e vemos a permissão de Deus diante de tudo isso, de modo que viesse a se cumprir as suas palavras, que haviam sido ditas a Jeroboão através do profeta Aías. Após então o povo saber que Jeroboão estava na região, então ela é Jeroboão a ser rei, de modo então que agora ele reina sobre as 10 tribos, ficando somente a tribo de Judá leal a Roboão, que representava a tribo de Davi. Roboão então se reúne com 180.000 homens para que pudesse reconquistar o reinado, de modo que, para lutar e conquistar, ele então vai contra o povo, e o Senhor os para, dizendo que eles não poderiam lutar contra a sua própria casa, o seu próprio povo. Observamos que após esses acontecimentos, Jeroboão também leva o povo à idolatria, a perverter os seus corações a outros deuses que não era o Deus de Israel, de modo que o povo deixou de ir adorar e buscar no templo em Jerusalém, e agora eles estavam idolatrando 2 bezerros de ouro. Seus erros então fazem com que as 10 tribos se desviassem, praticando a idolatria e deixando de adorar ao Senhor. Mas observamos que diante da palavra, das Sagradas Escrituras, que nos diz em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6 a 8, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde montura exalta o necessitado, para fazê-lo assentar entre os príncipes e para fazê-lo herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Observamos que tudo está no controle do nosso Deus, ainda que não venhamos compreender ou entender, mas diferente de Salomão, assim como começamos, devemos também terminar em sua presença, porque só pode garantir aquele que prometeu e sustentar a promessa quando estamos então diante da sua presença, porque fiel é ele para cumprir, mas que possamos ser fiel para caminhar com ele, ser diferente de uma linhagem que caiu em Salomão, e que venhamos reconstruir, que venhamos voltar os nossos olhos para o monte de onde virá o socorro, e o socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra, que venhamos buscar conselhos em pessoas sábias e maduras, que possam acrescentar e não nos diminuir, que possam trazer para somar e não para dividir, que você possa refletir nessa mensagem. Que Deus te abençoe.